Então vamos lá, vamos olhar agora para o slide para a gente começar a falar um pouquinho sobre a biogeografia. O, o que é a biogeografia, então? A biogeografia é uma parte da ecologia, né, uma parte da biologia, que vai se preocupar com o estudo das distribuições geográficas dos seres vivos. Pô, então a gente está falando aqui da distribuição dos seres vivos ao longo, né, do nosso planeta. Aonde que esses seres vivos, aonde que esses organismos, essas espécies vão estar distribuídas, beleza? E aí a gente vai utilizar, lógico, todo esse conhecimento que a gente agregou até o momento para poder entender essa distribuição. Por quê? Porque essa distribuição, volta para mim aqui, para você ter essa visão um pouco mais geral, essa distribuição ela está totalmente associada às relações que essas espécies também exibem entre elas, porque existe esse movimento que eu falei para vocês desde o início, né, das relações ecológicas de coevolução. Então, a gente tem duas grandes partes da biogeografia. A gente tem a biogeografia dividida em biogeografia histórica e biogeografia ecológica. Essa parte que eu estou falando para vocês, que vai levar em consideração as relações ecológicas entre os organismos, a coevolução, vai estar muito relacionada à biogeografia ecológica. Mas quando a gente fala em biogeografia histórica, a gente está pensando no tempo geológico, a gente está pensando no tempo de vida do planeta Terra. Então, nós estamos analisando como ocorreu a distribuição geográfica dessas espécies ao longo do período de existência do planeta. Dá uma olhadinha no slide aí que você vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Aqui a gente tem, nessa primeira imagem, a gente tem um avestruz. Aqui do lado, a gente tem uma ema. E aqui do outro lado, a gente tem um emu. Bom, professor, eles são muito parecidos. Sim, eles são muito parecidos. Se você observar a estrutura corporal, a morfologia desses organismos, eles têm uma morfologia muito parecida. São aves que têm as pernas longas e sem penas, o pescoço também alongado e com poucas penas ou com uma penugem ali muito discreta, e que, obviamente, são aves que estão adaptadas a correr, a andar muito rápido, a correr muito, né? E isso tem a ver, óbvio, com o hábito de vida delas, né? Com o nicho ecológico que elas ocupam. Mas o que é extremamente interessante a respeito dessas três aves é que elas tiveram um ancestral comum. Então, vou botar aqui, ó, que elas tiveram em algum momento da filogenia delas, que é outro conceito importante para essa aula de biogeografia, né? Então, elas tiveram algum ancestral comum que vivia em uma região do planeta, em um momento específico da história geológica do planeta, que possibilitou a dispersão delas. E por que eu estou falando isso? Porque o avestruz ele é encontrado na América do Sul. Minto, desculpa, opa, peraí, viajei. O avestruz ele é encontrado na África. A gente tem avestruz aqui no Brasil, na América do Sul, mas é porque ele veio depois, tá? Interferência humana na brincadeira. A ema, sim, que é encontrada na América do Sul. E o emu, ele é encontrado lá na Oceania. Então, cara, presta atenção nisso, olha para mim aqui. A gente tem três aves que tiveram um ancestral comum, tá? Que tem uma filogenia de um ancestral comum ali, e que hoje estão dispersas em áreas totalmente distantes e separadas do globo. Cara, a gente vai pensar que o avestruz, a ema e o emu, elas conseguiram migrar ao longo do globo terrestre? Não. Não, elas não fizeram isso. Então, como eu estava falando um pouquinho antes na explicação, esse ancestral comum que elas têm, ele provavelmente vivia, né, numa região na época onde os continentes ainda estavam interligados, ainda estavam em contato um com o outro, e aí dali ela teve uma dispersão. Nessa dispersão, ao longo das eras geológicas, com a movimentação, e aí é um conceito legal da gente lembrar da tectônica de placas, né? Ao longo desse movimento geológico, a gente tem uma
dispersão dessas aves por todas essas regiões do planeta, beleza? Então, aí a gente já está entrando no conceito da biogeografia histórica. Dá uma olhadinha aí no slide para você entender. A gente está entrando no conceito de biogeografia histórica, onde a gente vai levar em consideração a história geológica do planeta. Então, não tem como a gente levar em consideração a história geológica do planeta, analisando os seres vivos, analisando as espécies, sem pensar no processo de deriva continental, sem pensar na questão da tectônica de placas, né? E aqui vocês conseguem ver um gifzinho que está mostrando para vocês exatamente essa movimentação dos continentes ao longo da história geológica do planeta. Então, voltando àquele assunto do avestruz, da ema e do emu, provavelmente eles tiveram lá aquele ancestral comum que vivia na época, talvez lá da Pangeia, onde os continentes ainda estavam ligados. E depois que ocorreu toda essa questão da deriva continental, a gente encontra essas espécies que hoje são diferentes. Volta aqui para mim. Hoje são espécies diferentes, mas nitidamente elas têm características parecidas, porque vieram de um ancestral comum, mas desenvolveram, de acordo com as pressões evolutivas específicas de cada região do planeta, algumas diferenças, beleza? E se tornaram espécies diferentes. Muito provavelmente não conseguiriam reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Lembra daquele nosso conceito de espécie que a gente deu no início da aula de conceitos básicos de ecologia, tá ok? Então dá uma olhadinha aí de novo no slide para você ficar ligado, né, nesse slide aí que mostra essa distribuição. Dá uma olhada aí. Então, como a gente falou, né, a questão da deriva continental, a questão da filogenia, né, se um grupo ele tem um ancestral comum ou se ele teve uma convergência adaptativa, então são duas coisas diferentes, tá? E aqui do outro lado, do lado direito do slide, você consegue ver a questão dos fósseis, tá? Volta aqui para mim agora. Se liga, presta atenção. Quando a gente fala em biogeografia histórica, também não tem como a gente não analisar os fósseis. Por quê? Porque muitos desses organismos que viveram na época anterior do planeta, aonde os continentes estavam interligados, hoje em dia já não habitam mais, já não vivem mais, já entraram em extinção. Ou mesmo aqueles que existem hoje, mas podem estar limitados a uma área geográfica do planeta, se a gente analisar fósseis desses mesmos organismos e a gente observar que existe uma dispersão ao longo do planeta, sendo encontrado fósseis desse organismo, que só tem, sei lá na África, mas existem fósseis dele na Oceania e na América do Sul, vamos continuar usando esse mesmo exemplo, né? A gente entende o quê? Que enquanto o planeta estava num momento, né, geológico favorável para aquela espécie se desenvolver, ela estava se desenvolvendo em toda essa extensão. Porém, ao longo do período histórico, ao longo da história geológica do planeta, com a divisão dos continentes, as condições favoráveis para a manutenção daquela espécie só ocorreram na África. E aí a gente tem a morte dessas espécies em outras áreas do planeta, por conta dessas pressões evolutivas, e a gente só vai encontrar restos, só vai encontrar os fósseis desses organismos, beleza? Então dá uma olhada de novo no slide aí, onde a gente tem alguns exemplos disso. A gente tem, por exemplo, aqui ó, o mesossauro, que é um réptil, né, que ele tem uma distribuição aí bastante interessante, que é uma distribuição bem a sul lá da América do Sul e, ao mesmo tempo, ao sul da África. Então, a gente consegue encontrar fósseis desses animais nessas duas regiões, mesmo que elas hoje estejam separadas por um oceano gigantesco, ok? Então, essa é a ideia da biogeografia histórica. E a biogeografia histórica se prende, então, à história geológica do planeta. E quais foram as modificações que fizeram pressões evolutivas diferentes, né, ao longo desse período, ao longo desse tempo. Aqui nesse slide a gente tem vários outros exemplos, né? A gente tem aí o listrossauro, por exemplo, ó.
A gente tem ele distribuído aí, pegando uma parte da África, parte da Índia, toda essa distribuição dele aqui bastante disperso por essa região e inclusive na Antártica, né? Aí olha para mim aqui rapidinho. Isso é uma coisa interessante também, que é o seguinte, hoje, não só hoje, né, já vem de bastante tempo, existe uma quantidade muito grande de estudos sendo feitos na Antártica. Por quê? Porque a Antártica, por ela estar hoje, na condição que ela está, né, a questão de ser um imenso continente congelado, você tem ali a preservação muito grande de elementos, não só fósseis de grandes animais, mas também algas fossilizadas, cianobactérias, bactérias, vários outros tipos, né, de organismos fossilizados que podem mostrar para a gente como eram as condições climáticas, como eram as condições geológicas da Terra há um tempo atrás, há muito tempo atrás. Né? Se a gente está falando em tempos geológicos, a gente está falando de muito tempo atrás, ok? E então isso é importante para a biogeografia, porque a gente vai conseguir entender como que estavam essas relações entre a vida, a parte biológica, e a parte geológica e geográfica. Tá? Então a gente tem aí interferência do clima, como eram as correntes marinhas. Existem estudos na Antártica que conseguem analisar algas, microalgas, que vêm do spray marinho. Então consegue-se ver quais eram as correntes marinhas que passavam pela Antártica na época que a Antártica nem era onde ela está hoje. Tá? Então, isso é uma ideia um pouco abstrata, mas é bastante interessante para você entender essa relação entre os organismos vivos, a parte biológica, e todo esse movimento histórico geológico do planeta Terra. Beleza? Então dá uma olhada no slide aí, que a gente vai partir agora para entender um pouquinho como que são separadas as regiões biogeográficas no planeta Terra hoje, tá? Então a gente tem aqui um mapa mundi, né? A gente tem um mapa com a estrutura do mundo hoje em dia, tá? E a gente tem aqui os nomes das regiões biogeográficas. E aí, volta para mim aqui agora. Como é que são definidas, então, essas regiões biogeográficas? As regiões biogeográficas, elas não são definidas apenas pelos fatores abióticos. Elas não são definidas apenas pelos fatores climáticos ou pelos fatores rochosos ou pela natureza das rochas que formam aqueles continentes ou aquelas regiões, não. Elas são levadas em consideração toda essa parte biológica também e a história biológica daqueles ambientes. Então, quando a gente fala em biogeografia, se liga, não cai na pegadinha de excluir a parte biológica. Sempre tem o componente biológico indicado ali também, beleza? Então dá uma olhada no slide aí para você ver as principais regiões biogeográficas do planeta. Então a gente está falando aqui, ó, da onde nós estamos, né? A região que é chamada de neotropical, beleza? Você vê que aqui, ó, a Antártica, ela continua tendo o nome de Antártica, tá? Então ela é por si só uma região biogeográfica, mas que não é só o continente antártico, tá? Que não está representado aqui, né? Mas ele estaria lá embaixo, lá, obviamente que não nessa proporção, mas ele estaria lá para baixo, tá? Então a região biogeográfica antártica, ela pega ali uma parte considerável da América do Sul e pega também, ó, aqui, ó, uma parte lá da Oceania, beleza? Então a gente tem a parte superior aqui, a Neártica, né? A gente tem a Etiópica, a Paleártica e a Australásia, beleza? Tem aqui a Oriental também e, obviamente, tem os desertos, tá? O deserto ali da Arábia, né? O deserto do Saara, que é uma região também que é interessante, que faz parte da região biogeográfica ali paleártica, beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Espera aí, antes da gente avançar, vamos finalizar isso aqui, tá? Nossa parte, então, de biogeografia, a gente está finalizando agora. Para você ter, então, essa ideia final, né, da comparação da biogeografia histórica e da biogeografia ecológica, só para a gente fechar esse conceito. A biogeografia ecológica, então, ela vai se atentar a esse momento atual.
Então, essas regiões biogeográficas que a gente está falando, elas são relacionadas à biogeografia ecológica. Por isso que eu falei para você, leve em consideração todo o conjunto, né, de fatores climáticos, correntes marinhas, correntes de ar, correntes atmosféricas, e leva em consideração também a distribuição dos seres vivos por essas regiões, tá? Regiões que tenham mais afinidade, mais semelhança na sua biodiversidade, beleza? Então, o conjunto disso tudo é que forma as regiões biogeográficas e que forma também o que a gente conhece como biogeografia ecológica. Lembrando que ecológica porque tem todas essas relações entre os seres vivos, eles entre eles e eles com o ambiente que os cerca, beleza? E com isso a gente fecha essa parte de regiões biogeográficas. Show de bola? E aí, só continuando, para a gente dar já início, né? Já ter esse primeiro start aí da parte de biomas. A gente não vai conseguir terminar essa parte de biomas hoje, mas a gente vai continuar com isso na próxima aula de ecologia, beleza? Eu quero que você dê uma olhada no slide aí, rapidamente, para a gente, pelo menos, dar uma avançadinha. O que a gente vai se preocupar de biomas na nossa aula, principalmente são os biomas brasileiros. Mas é importante que você tenha uma noção, uma visão geral dos biomas distribuídos no mundo, beleza? Então, aí, mais uma vez, um mapa mundi, onde você tem as regiões, né, do planeta onde são encontrados cada um dos biomas. Então, você tem floresta tropical, savana, deserto, chaparral, pradaria temperada, floresta temperada latifoliada e assim por diante, beleza? Não vamos falar de todos que a gente vai perder tempo. A questão interessante desse mapa aqui é você observar o seguinte. Está vendo aqui que existe a demarcação de linhas que passam aqui próximo ao trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, né? Que são 30 graus norte e 30 graus sul. Aqui a gente tem regiões que, se você observar bem, são regiões que a gente conhece como regiões desérticas, ok? Aqui a gente tem também, ó. Então, se você observar, olha só, 30 norte, 30 norte, 30 norte, 30 sul, 30 sul e 30 sul, tá? Se você observar nessas faixas de 30 graus norte e 30 graus sul, a gente tem uma incidência maior de desertos, ok? E aí, olha para mim aqui rapidinho. Para a gente integrar esse conhecimento que a gente estava vendo agora de biogeografia com essa questão dos biomas terrestres, é interessante observar isso. Por quê? Porque a gente vê que nesses ambientes, nessas distâncias aí do Equador, a gente tem as condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento de desertos, ok? Então, obviamente, que a gente pode ter, dentro dessa região, mais próximo da linha do Equador, a gente também pode ter o desenvolvimento de áreas desérticas. Um exemplo disso seria a própria floresta amazônica, tá? Que a gente, quando falar do bioma floresta amazônica, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a floresta amazônica, só para a gente dar essa introdução dos biomas, ela é um ambiente, uma floresta que está numa sucessão ecológica que a gente chama de clímax. Ela está num estágio de clímax. Então, ela tem um equilíbrio, ela tem uma estabilidade que, caso, é muito difícil isso acontecer, mas caso, né, principalmente por fatores humanos, a gente destrua a floresta amazônica de uma vez só, ela vai muito provavelmente virar um deserto. Por quê? Porque você tem características ali, né, onde aquela produtividade líquida é muito baixa, então não vai sobrar muita coisa para se reerguer novamente ali um ambiente favorável. E como ela está numa faixa ali equatorial, ela tem uma incidência muito grande de fatores que podem vir a desenvolver um deserto, beleza? Dá uma olhadinha no slide aí, que a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre um conceito que é extremamente importante dentro da questão dos biomas, que é um conceito de hotspots de biodiversidade, beleza? Eu vou dar a introdução desse conceito de hotspot de biodiversidade. A gente vai parar essa aula por aqui, porque depois, na próxima aula, eu vou retomar isso para a gente dar continuidade, beleza? Olha para mim aqui rapidinho.
o que é o conceito de hotspot de biodiversidade? Hotspot nada mais é do que a tradução literal, né? Ponto quente, tá? Então, pontos quentes de biodiversidade são pontos de muita atenção à biodiversidade. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque não é necessariamente só porque um local ou uma região possui uma imensa biodiversidade que esse local vai ser considerado um hotspot de biodiversidade. Não, ele precisa ter alguns outros elementos que possam fazer com que ele seja classificado como um hotspot. Beleza? Dá uma olhadinha para o slide aí, que eu vou circular um aqui, ó, extremamente importante nos nossos biomas brasileiros, que é o cerrado, e o outro aqui, ó, que é a floresta atlântica, né? O que a gente chama de mata atlântica, beleza? E eu vou botar para você aqui nesse slide 1, 2, 3 pontos que classificam um ecossistema como hotspot de biodiversidade. O primeiro deles é que ele tem que ter, óbvio, né, uma alta taxa de biodiversidade. Beleza, ele tem que ter uma alta taxa de biodiversidade. Ótimo, mas ele também precisa ter uma alta taxa de endemismo. Opa, peraí. Endemismo. E aí, olha para mim aqui. Antes da gente falar o próximo, dá uma olhadinha aqui. Seguinte, então ele tem que ter uma alta taxa de endemismo. O que é endemismo? O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que ela só existe naquela condição. Ela só existe ou naquela região geográfica ou naquele ecossistema, beleza? É claro que se ela estiver naquele ecossistema, estiver naquela região geográfica, né, uma coisa tem a ver com a outra. Mas a ideia é que é uma espécie que não é encontrada em nenhum outro local do planeta. E aí a gente tem um conceito importante para definir hotspot, que é o perigo de extinção de espécies, tá? Então, hotspot de biodiversidade tem que ter alta biodiversidade, ao mesmo tempo tem que ser um local de alta taxa de endemismo, muitas espécies dessa biodiversidade só serem encontradas ali, e também, aí volta para o slide para a gente completar isso aqui, e também tem que ser uma área que esteja sofrendo, né, muita pressão ambiental. Pressão ambiental, no sentido de estar em perigo. Ok? Beleza? Então, quando você olha para esse mapa, você vê a quantidade de hotspots de biodiversidade e olha a proporção, né, do território brasileiro que exibe esse padrão de hotspots de biodiversidade. Então, mais uma vez, entra aí a importância da gente tomar cuidado, né, e cuidar mesmo dos nossos ambientes, principalmente quando a gente fala em cerrado e mata atlântica. Volta para mim aqui. E aí, eu quero que você tenha na sua cabeça essa questão do hotspot de biodiversidade e essa comparação com a floresta amazônica, tá? Então, por mais que a gente tenha falado que a floresta amazônica ela tem uma alta biodiversidade, ela até sofre hoje, né, uma pressão ambiental muito grande, principalmente com relação à pressão humana, né? Várias nações do mundo querendo explorar ali a floresta amazônica, a biodiversidade, mas ela não tem uma taxa tão grande quanto outros locais do planeta e não é suficiente para ela ser considerada um hotspot, por isso ela não tem uma taxa tão alta de endemismo e ela também não tem uma pressão ambiental hoje ainda suficiente para dizer que ela, como bioma, está em perigo real, tá? O Cerrado e a Mata Atlântica, na próxima aula, quando a gente entrar realmente nos biomas brasileiros, vocês vão ver a proporção da redução do espaço ocupado por esses biomas. É absurdo, beleza?